Bem-vindos ao BJcast, o podcast da BJJ Flakes para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Ô Jaime, você tem alguma pergunta aí para o professor Cavaca? Eu tenho uma pergunta, elaborei uma pergunta para ele aqui, que era a seguinte: ele é um cara extremamente vitorioso na carreira dele, campeão mundial e tal, vários títulos. Como que foi a sensação de ver um aluno dele conquistar o mundo? Né? Se assemelha ao fato de você ser campeão mundial? É maior, é menor? Como é que ele vê isso? Como é que ele se sentiu ao ter essa sensação? Boa. Pô, legal, Jaime. É muito boa pergunta. Eu vejo assim, primeiro, para falar isso, eu tive eu passei por um processo na faixa roxa, até minha preta, que foi um processo que me criou um certo trauma, porque na época o meu próprio professor, ele tinha inveja de mim, era nítido, e ele tinha uma vaidade, um ego tão grande que ele acabava querendo me privar de muitas coisas porque eu comecei a ganhar, né? Eu comecei a aparecer mais que ele para o meu mestre, né? Então, o que acontece? Eu vi aquilo como muito errado, porque eu treinava com o meu professor na academia dele, depois, no mesmo dia, eu saía e ia para a academia do meu mestre, né? Treinava nos dois lugares. E o meu professor era o cara que era, até eu chegar na equipe de faixa azul, ele era o queridinho, né? E aí, depois, o que aconteceu? Eu acabei, consequente aos ensinamentos dele, evoluindo tecnicamente, e comecei a ganhar brasileiro, mundial, os campeonatos paulistas todos, né? E aí comecei a me destacar. E aí foi nítido o quanto ele me deixou de lado e não me dava mais oportunidade, deixou de me dar atenção, porque o meu mestre queria que eu ficasse do lado ali e tal, me dava as oportunidades, falava-se bastante no meu nome na região. Cara, eu passei isso na pele e eu não entendia o porquê que isso acontecia. Por que eu conto isso? Porque, cara, respondendo a sua pergunta, o maior prazer da minha vida é eu conseguir ver alguém conquistando o objetivo com algo que eu transmiti, né? Então, respondendo de novo de uma outra maneira, sim, é muito mais valioso para mim e gratificante e grandioso eu ver um aluno meu sendo campeão mundial ou não sendo campeão mundial e conquistando algo que ele colocou como objetivo na vida, que teve uma pequena parcela de contribuição da minha parte. Então, esse eu vejo que é o papel do professor, sempre foi isso que eu achei que era certo e que era errado. Então, eu sempre soube que era certo e que era errado o que ele fazia, entendeu? Então, por isso me chocou bastante aquela situação, que foi um dos pontos que me fez sair da equipe em que eu pertencia naquela época. Então, cara, eu via meus... Cara, eu fiz 14 medalhas de ouro em mundiais já, né? Então, assim, diversos atletas que hoje têm um renome, estão viajando pelo mundo todo, que passaram por aqui, que foram construídos aqui, né? E, cara, isso é motivo de orgulho para mim. Isso é motivo de muito orgulho. É a sensação que eu tenho de ver um aluno meu quando um deles foi campeão mundial, 2, 3, cara, é muito maior a emoção do que quando eu mesmo fui campeão mundial. Né? Então, assim, por quê? Porque, caramba, você vê ali aquilo ali, você vê a realização, a história, cara. Pô, teve gente que eu tirei da faixa branca, do meio da favela, da periferia. O cara não tinha o que comer, eu dava cesta básica e o cara se tornou o maior do mundo. Entendeu? Então, assim, cara, não tem coisa melhor do que isso, cara. Não tem coisa mais gratificante, não tem pra mim, pelo menos Cavaca, assim, eu sempre vi dessa maneira. Né? Então, respondendo aqui o Jaime me perguntou, eu vejo dessa maneira, Jaime. Legal. Professor, tudo que nós somos hoje, na verdade, é reflexo de tudo que a gente já passou antes e das lições que a gente tirou disso, né? Então, eu tenho certeza que, bom ou ruim, né, a gente sempre tira essas lições, que a situação ruim que você passou, né, serviu para você entender como você não deveria agir com seus alunos, não é isso? Perfeito. Vitão, manda a sua, Vitão. Vamos lá. Cara, o Cavaco, eu gosto muito de ter contato com essa galera que é muito próspera, conquistou. Eu queria saber, interiormente, tem uma grande diferença do cara que é muito campeão para o cara que não chega, por exemplo, ele é campeão, mas não chega ao nível tão alto, talvez ser campeão mundial. Qual é a diferença entre um cara que está
aqui para ser, mas não chega e o cara aqui chegou. Aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. O caminho, o que tem que fazer, todo mundo sabe. Tá? Só que eu deixo bem claro, assim, sempre para os meus atletas, né, que 80% é mente, 20% é o resto todo. São os teus 3, 4 treinos por dia, tua alimentação, tua dieta, tua preparação física, tua fisioterapia, tudo que você possa fazer, né? E tua resiliência, tudo. Só que 80% é a tua mente. Por que eu digo isso? Porque no ajuste fino, quando eu digo ajuste fino, não é fazer, quem treinou mais. Chegam dois, só chegam os melhores na final. Nas 4, na semifinal, chegam os 4 melhores. Só que desses 4, nós sabemos quem são os 2 finalistas. Então, não tem dúvida. Isso aí, cara, diversas chaves. Eu sempre fiz as chaves, todos os campeonatos da IBJJF, até quando era permitido, eu sempre estava lá. Cara, dificilmente quem estava lá naquela sala, com a experiência que tinha, errava quem eram os campeões, quem eram os finalistas, quem iriam ser os finalistas. Então, assim, chegam os 2 melhores do mundo ali na final de Mundial. Quem é que vai ser o campeão? Cara, quem errou menos. Não é quem errou menos, é somente quem fez uma preparação física melhor, quem treinou mais jiu-jitsu. Não, cara. Quem errou menos, no além disso, o ajuste fino, para mim, é muito claro que é a parte psicológica, que é quem foi o melhor filho, quem é que foi o melhor irmão, quem é que foi o melhor marido, quem é que foi o melhor amigo, quem é que foi o melhor pai. Sabe por quê? Porque, meu irmão, arte marcial, você cumpriu com o teu dever dentro do tatame, mas não adianta nada você não cumprir fora. Porque se você não tiver estratégia psicológica de você se preparar mais do lado de fora para não te atrapalhar dentro, tu não conquista teu objetivo. Entendeu? Então, você pode até chegar lá, mas, Cavaca, tem vários caras que são puta mau exemplo, que chegaram lá, assim, chegaram lá uma vez e caíram lá de cima e nunca mais vão chegar. Entendeu? Só experimentaram um gostinho, não conseguem permanecer lá, não ficam lá. Então, assim, a diferença é a mente, né? O cara tem o eterno vice-campeão e tem o campeão. O que faz para mim a diferença de você ser um campeão e ter é o ajuste fino. Esse ajuste fino, logicamente, é tudo aquilo que todo mundo já sabe. Treinou mais jiu-jitsu, treinou mais corretamente, fez uma dieta melhor, controlou o peso de uma maneira mais profissional, cuidou mais do corpo, mais resiliente, superou lesão, se cuidou. Né? Então, esse conjunto todo, isso aí, para mim, é 20%. Não adianta nada eu chegar a fazer isso tudo, ficar durante 1, 2, 5, 10 anos fazendo tudo isso, que é um período em que geralmente o cara treina para ser campeão mundial na preta, e o cara chegar na semana do campeonato, o cara tem um puta do quebra-pau com a esposa, separar, sair de casa, o cara vai chegar lá, qual é a probabilidade de um cara desse que fez 10 anos a coisa correta ser campeão mundial? É verdade. Então, para mim, o ajuste fino, ele é dado do lado de fora do tatame, na grande maior parte do tempo, porque dentro do tatame e na parte profissional nós sabemos exatamente como é que faz, é uma receita de bolo, é só repetir, velho. Marcelão, você, manda. O cara que faz tudo errado e dá certo, ele não é a regra, ele é uma exceção, né? Talvez funcione para um ou para outro. Mas... Leandro Lô faz tudo errado e dá certo. Mas eu falo pra ele sabe disso. Eu amo o Leandro, cara. Ele sabe disso. Eu mandei, ontem eu mandei um vídeo aqui pra ele. Ele, Cavacão, você é fogo, né? Não sei o quê. Tal. Eu falei, meu irmão, tu é o cara mais errado que faz dar certo. O Leandro, cara, eu tenho certeza que o Leandro só não veio treinar comigo porque eu ia querer colocar ele na linha, porque comigo não vai fazer coisa errada. E por isso que ele não vem aqui, meu irmão. Então, acaba sendo exceção, não dá para você levar uma vida que não condiga com o campeão mundial. Mas, Cavaco, deixa eu te perguntar uma coisa, não necessariamente de competição, mas a Zenit é uma equipe que está em franca evolução e crescimento, mas você, eu acho que é um dos, ou mais, o líder de equipe que menos promove a equipe em si. Você promove uma outra bandeira acima da bandeira de equipe. Você fala muito da bandeira da amizade, né? Eu vejo você falando, eu acompanho as redes sociais e tudo, né? E eu vejo você falando muito mais da bandeira da amizade. Acho que quase todo dia você posta alguma coisa sobre isso. Sim. Do que da bandeira da Zenit, né? Fala um pouquinho sobre isso, qual é a importância disso, o que é essa tal da bandeira da amizade? Marcelão, a gente é muito amigo, né? A gente já começa por aí.
Então, assim, desde criança, meu pai viveu do esporte, né? Foi atleta profissional de basquete, depois foi treinador, né? Daí depois ele parou com isso, mudou de ramo, foi para construção civil. Mas quando eu comecei a viajar, assim, a competir, viajar pelo Brasil, depois comecei, mas mais pelo Brasil, eu viajava muito no interior de São Paulo, pegava meu carro quando era moleque, com 19 anos, que eu comecei com 19 anos, colocava 3 amigos, 4 amigos no carro e ia disputar todo final de semana campeonatinho no interior. Meu pai falava assim para mim, filho, uma das coisas mais legais do esporte é que você vai conhecer muitas pessoas e você vai ter oportunidade de ter muitos amigos em todos os lugares que você tiver passado. E eu fui vendo isso. Eu não entendia muito no começo, eu fui vendo isso. E eu fui entendendo isso ao passar do tempo. E teve uma hora que isso aí conectou muito com o meu propósito de vida, né? E com isso que você falou, eu deixo muito claro que, assim, hoje... a gente só tem a bandeira da Zenit aqui porque é uma regra das federações para poder lutar e representar um time numa competição, porque senão, sei lá se eu teria, não sei nem como é que eu ia fazer, porque eu não falo da Zenit, eu falo a medida do possível, lógico, mas, cara, eu falo muito mais em relação, porque eu tenho a ordem das minhas bandeiras, né? Primeiro é a bandeira da amizade, depois a bandeira do jiu-jitsu e, por último, pela regra do jiu-jitsu que necessariamente tem que ter, a bandeira da minha equipe. Então, eu nunca vou mudar a ordem dessas bandeiras. Eu aprendi que a ordem correta é essa, porque o jiu-jitsu é a maior ferramenta de conexão que existe entre as pessoas do mundo todo. O jiu-jitsu já me colocou para dar aula em cima de uma palafita na periferia, na favela, meu irmão. Embaixo era esgoto, e já me colocou no Palácio do Sheik em Abu Dhabi, cara. Então, assim, o jiu-jitsu já me levou para muitos lugares, 2 extremos, em que todos me respeitaram da mesma maneira e eu devolvi esse respeito de maneira recíproca para as pessoas, né? Então, eu vejo muito isso. Por isso, cara, e não tem coisa melhor no mundo do que, por exemplo, eu estar aqui agora falando com vocês, com pessoas que somos todos de equipes diferentes e que a gente tem uma relação. E eu conheci o Marcelo assim. O Marcelo, não sei se vocês sabem, foi o primo do Marcelo que me levou para o jiu-jitsu, uma das pessoas. Né? Uma das pessoas que me levaram para o jiu-jitsu foi o primo dele. Né? E não levou ele. Ô, Marcelo! Família assim, meu irmão. Família assim. Família assim. Todos nós temos problemas familiares, isso é normal. Tô brincando. O Vinícius é um cara que, pô, o Vini mora no coração. Hoje mora lá. Hoje ele mora no Kansas, né? E tá lá com a esposa, bem casado, faixa preta também, né? Empresário. E. Cara, então, Marcelão, respondendo, realmente essa é a ordem. Por quê? Porque eu prezo muito mais uma amizade do que a bandeira de uma equipe, né? E eu nunca vou mudar essa ordem, tenho certeza, né? Porque, cara, a amizade para mim é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo, né? Porque quando a gente precisa de amigos e nós temos amigos de verdade, a gente sabe que a gente pode ter a certeza que a gente vai sair da pior situação que a gente esteja em qualquer momento. Então, eu uso o jiu-jitsu como essa ferramenta de conexão de vidas e vou utilizar e me capacito todos os dias. Todos os dias eu estudo relacionamento com pessoas, todos os dias eu estudo como eu me comunicar melhor com cada pessoa. Eu estudo a fundo, eu não estudo jiu-jitsu. Hoje em dia eu não estudo jiu-jitsu, vou falar para vocês, eu não tenho o mínimo contato com jiu-jitsu. Com o que eu tenho de jiu-jitsu hoje, de conhecimento, não que eu tenha muito, mas eu consigo viver tecnicamente até o final da minha vida, transmitindo o que eu já aprendi até hoje da parte técnica. Então hoje eu me apego muito na minha evolução, na parte de me relacionar bem com pessoas, de poder oferecer o que eu tenho até hoje, da parte técnica que vai além do tatame, para que eu possa melhorar e fazer das pessoas seres humanos melhores com a experiência que eu tenho, com todas essas vivências. E que não é muito, mas eu sou um faixa branca hoje nesse ponto, em que eu tenho a mesma sede, a mesma ansiedade, assim, a mesma expectativa de poder ser um faixa preta um dia, disso que eu estou transmitindo para vocês. Show. Boa, perfeito. Diz, Vitão, você levantou a mão aí. Ô, Cavaco, você acabou de comentar aí sobre os acertos que você fez como coach do Bochecha. Eu queria saber, assim, na sua visão, qual é o maior erro que um professor pode cometer com um aluno? O que ele faz, assim, que pode impossibilitar do aluno atingir o nível máximo dele? Tem alguma coisa que o cara possa cometer, mesmo às vezes, talvez sem saber? Tem sim, cara, porque assim, geralmente a gente pega um aluno, a gente cria que nem filho, né? E muitas vezes a gente vê o aluno com potencial
Só que esse potencial tem que ser trabalhado. Ele tem uma pedra bruta ali, né? Um diamante bruto ali ainda, que não vê uma pedra bruta que não virou diamante, né? E aí eu vejo esse professor, eu vejo muito ele querer acelerar esse processo, muitas vezes por uma frustração pessoal que ele teve, como um pai frustrado. Nos Estados Unidos tem muito, aqui de vez em quando aparece um outro, a gente, né, dá uma moldada, aquele cara que quer que o filho seja o que ele quis ser, ele não teve condições ou capacidade para ser. Né? E o professor, a gente vê, esse eu vejo que é um dos principais erros, não sei se o maior, mas um dos principais erros de um professor, quando vê um talento, quer acelerar um processo, quer pegar um atalho. Atalho não existe, só existe um caminho para você ser campeão, é treinamento diário e constância, né? E você repetir, estar no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas e treinar muito, né? E depende de você o quanto você está disposto a pagar o preço. E esse professor, ele quer colocar o cara ganha 1, 2 campeonatos, e o cara só está construindo, né? É o início de uma história que não é nada ainda. Daqui a pouco o cara quer começar a botar muita pressão no cara, quer começar a mudar a imagem do cara, quer começar a tratar o cara de uma maneira diferente do que ele tratava para o cara. Se o cara está ganhando e ele foi tratado de um jeito, não precisa mudar, não precisa mexer em nada, é só continuar, né? E muitas vezes a gente vê os professores, não sei se por vaidade, ou se por algo, ou se por frustração, querendo acelerar um processo, né? Eu vejo muito isso hoje, né? Principalmente dos americanos, né? Fazendo isso, né? E colocando o cara num pedestal, sendo que o cara não é nada, não ganhou nada, e a culpa não é do garoto. O garoto é garoto, quem tem que ter esse controle é o treinador, meu irmão. O treinador já tem cicatrizes, já tem vitórias vencidas e perdidas e aprendido com isso, né? Então eu vejo que faz parte de um processo e que muitas vezes mistura um pouco com a inexperiência de treinador, porque às vezes ele acha, caramba, se esse aqui ganhar aqui, tipo, a gente vê muito aqui no litoral, aconteceu com o Charles do Bronx, né? O treinador dele, o primeiro treinador, o Eric, né? O cara, né? Cara, caiu um diamante, aquele moleque aonde ele caísse, ele ia ser o Charles do Bronx, meu amigo. Eu vejo que assim, não tinha como não ser o Charles do Bronx. Ele é fenômeno, o moleque cara, além de talentoso, é esforçado. Eu conheci desde criança, desde faixa verde, né? Então, assim, só que o cara queria acelerar o processo e queria usar daquilo para benefício próprio, querendo ser o que ele nunca foi. Só que, cara, eu aprendi uma coisa, né? Essa situação na vida, em relação a uma vez, um amigo meu falou, cara, você não precisa ser o cometa para brilhar sozinho, você não vai ter condições, você não nasceu para ser o cometa, mas se você grudar no rabo do cometa e for junto, você vai brilhar tão quanto o cometa. Então eu vejo uma grande falha numa situação de pessoas também, treinadores, quererem acelerar um processo e outra, não quererem se capacitar, se estudar, adquirirem conhecimento, né? E só achar que o que sabem tá bom, que o moleque é diferenciado. Diferenciado é que a gente fala, que a gente está num celeiro de fenômenos no esporte, né? Então sempre vai aparecer um outro no meio do nada aí. Então eu vejo que o professor que cai com um aluno desse na mão, ele tem que se capacitar, se ele tem experiência suficiente, para poder transformar essa pedra que já demonstra ser um princípio de diamante num diamante. Mas depende muito da capacitação, do envolvimento do professor, do quanto ele quer realmente tá disposto a crescer junto com o cara, né? Então, assim, eu vejo esse ponto, Vitor, uma situação que pode estragar muito a carreira de um atleta. Você falou num ponto interessante aí, que tem muito professor, acho que do jiu-jitsu, né? Colocando a visão do jiu-jitsu, ele acha que não tem que estudar mais, porque tudo que ele fez na vida, ele competiu e ele sabe tudo, tem às vezes uma medalha de campeão mundial, ele não quer mais estudar. Então ele acaba prejudicando porque ele fica travado, né? Você ser um exemplo diferente, que você está se moldando, cada vez mais está estudando. Então tudo que você fez no jiu-jitsu, você ainda transfere para evoluir na vida. Acho um grande exemplo você. Pô, não, mas eu vejo bem assim mesmo, cara. Eu vejo, obrigado pelas palavras, e eu vejo... Marcelão, lê meu último stories aí para os caras falar. Tá exatamente sobre isso, meu irmão. Dá uma lida, porque um cara me perguntou, pô, eu tenho 21 anos, a gente me pergunta direto, dá tempo ainda? Eu falei, meu irmão, você só tem um mundo pela sua frente, né? Então, assim, você pode chegar onde você quiser, né? Só que você tem que saber, você tem que pagar um preço, né? Não tô zoando, não. É totalmente relativo. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é em relação ao negócio que eu coloquei, que tem tudo a ver isso com o que eu estou falando, porque ó, aqui o moleque perguntou, dá para fazer dinheiro com o jiu-jitsu hoje, mesmo tendo começado tarde e não ser profissional? Cara, eu coloquei assim, o que seria ser profissional para você?
Eu estava conversando com um amigo nesse final de semana exatamente sobre isso. Não entendi por que as pessoas acham que viver do jiu-jitsu tem que ser campeão mundial. Se a maioria dos campeões mundiais não conseguem ter sucesso quando se aposentam, pois a maioria tem muito pouca experiência em dar aulas e administrar uma academia, pois investem seu tempo todo em treinar e competir. E a grande maioria de bem-sucedidos no jiu-jitsu hoje nem teve uma carreira tão promissora como atleta e muitos deles nem campeões de muita expressão foram. E vivem com uma vida digna, sustentando suas famílias através de um trabalho profissional no jiu-jitsu. Resumindo, ser campeão mundial está longe de ser considerado campeão mundial e ser profissional no jiu-jitsu, né? Eu coloquei aqui, e ter sucesso no jiu-jitsu. A carreira de um atleta acaba em 10 anos e a carreira de um professor é eterna e depende da medalha, e não depende de medalha alguma, apenas da capacitação profissional. Sim, sim. Perfeito. É isso aí. Cara, são coisas diferentes, né? Hoje em dia já existe muito esse assunto em evidência, né? Entre você ser lutador, você ser professor, você ser administrador, são 3 coisas, né? Então, se você passa boa parte da sua vida se dedicando a uma delas, provavelmente uma outra vai estar falha, né? Você vai precisar aprender. Então, o professor Rodrigo Cavaco se dedicou muito a ser campeão, como ele falou. Agora ele é faixa branca no empreendedorismo, na administração das empresas, ele está aprendendo tudo de novo, tudo do zero, né? Então, isso é normal. O problema é que quando você não tem a consciência disso e você acha que só ser campeão você vai ser bem sucedido, né? Então, isso é um erro. Né, Jaime? Sem dúvida nenhuma, né? Eu sou um exemplo de que eu nunca ganhei nada no jiu-jitsu e hoje eu vivo do jiu-jitsu, né, cara? Então, assim, e muita gente acredita que para você viver do jiu-jitsu você precisa ser campeão, o que não é verdade, né? E não precisa ser, e o jiu-jitsu é tão grande, é tão ele tem tantas oportunidades que eu não sou professor do jiu-jitsu. Tem outras vertentes dentro do jiu-jitsu que você pode explorar sem ser necessariamente essa carreira de treina, compete, ganha, abre uma academia, vira professor e tal. Não precisa ser isso. Você pode ter outras alternativas aí no meio. Galera, alguém mais tem alguma pergunta aí pro grande professor Cavaca? Então. Eu também. Eu jamais imaginaria que a gente ia estar conversando com o Cavaca hoje, mas eu estava vendo uma entrevista que ele fez com o Gustavo Dantas, também tem um podcast do Coach. Eles estavam debatendo sobre a parte mental com a estratégia. O Cavaca deu até um exemplo na entrevista sobre a luta do André com o Nicolas Meregali. Ele estava muito bem na luta, no momento em que ele cansou, o Meregali cresceu e conseguiu vencer. Perfeito. Eu queria perguntar ao Cavaca, até que ponto o atleta consegue manter a mente blindada numa luta de alto nível, onde o nível está aqui? E como que ele faz para bater um cara que está no mesmo nível da elite que é o caso do André e do Meregali? Queria saber como é que é moldada a estratégia e a parte mental para você vencer um cara de nível tão alto como você. Vamos lá, Vitor. Realmente, eu sempre fui um cara muito estrategista. Todo mundo compara o jiu-jitsu a um xadrez, né? Só que a maioria das pessoas fala essa frase porque ouviu alguém falar e, na realidade, não sabe jogar o jogo. Quantas pessoas no mundo sabem jogar xadrez? Não são todas que falam que o jiu-jitsu se compara a um xadrez. Então, no meu ponto de vista, poucas pessoas sabem jogar o jiu-jitsu. Sabem jogar o xadrez humano, que é o jiu-jitsu. Quantas posições de jiu-jitsu nós todos aqui já vimos desde que começamos a treinar jiu-jitsu? E dessas posições, centenas ou até talvez milhares, quantas nós praticamos todos os dias? Né? Então, assim, eu vejo o jiu-jitsu como um jogo, como acho que foi o Jaime que falou, que a vida, tudo é estratégia, né? Não sei se foi o Jaime que falou. Fui eu. Foi o Ronaldo. Que tudo é uma estratégia. Para mim, a vida, eu sou estratégico na vida, cara. Eu invisto o meu tempo de uma maneira estratégica e eu levei isso para a luta. Né? O meu jogo, se vocês pararem para analisar minhas lutas, são totalmente de contra-ataque, nunca de ataque. Né? Então, eu sempre fiquei esperando, já induzindo meu adversário a fazer algo que eu fosse utilizar desse algo a meu favor. Né? Então, eu sempre fui um cara que, com os meus atletas,
por devido ter essa característica, dessa sintonia, desse ponto positivo da confiança, eu conquistei a confiança deles no dia a dia, para que eu pudesse deixar bem claro e utilizar dessa confiança na hora das competições, nos momentos mais decisivos, né? Para falar, por exemplo, eu vou falar primeiro de uma luta com o Bochecha. Na primeira luta, que o Vitor até comentou com o Rodolfo, eu falei dessa luta hoje também numa aula particular que eu estava dando. Se vocês pararem para prestar atenção, o Rodolfo, ele chega na meia guarda de todo mundo. Então, o que a gente teve que armar? Eu não ia conseguir criar uma característica em que o Rodolfo não conseguisse chegar na meia guarda do Bochecha. A gente teve que criar algo para sair da meia guarda do Rodolfo. Ele ia chegar de qualquer jeito, uma hora ou outra ele ia chegar ali, ele chegou no mundo inteiro, como é que ele não ia chegar no Bochecha? Sendo que, cara, ele tecnicamente estava melhor que o Bochecha naquele momento. É muito egocentrismo achar que não vai chegar, né? Porra, não tem como. Total. Chegando, qual é a estratégia? Boa, Sensacional. Então, qual que foi o pensamento de vocês? Quando acabarem aqui, vocês podem pegar lá no YouTube e olhar. Eu estou sentado na cadeira de corner ali do lado, né, da mesa do placar. E na hora a gente criou uma estratégia para quando ele chegasse. O Rodolfo, quando ele chegava apontando o joelho para a meia montada. O Rodolfo nunca passava cruzando o joelho direto. Porque a meia montada é uma das posições de maior favorecimento do cara que está passando, porque não te deixa fazer nada. Porque se você abrir as pernas, o cara monta e ganha 7 pontos. Isso. Então, no MMA é muito utilizado também. Então, a gente sabia disso. Então, qual foi a estratégia? Ele abraçava a cervical, ganhava uma esgrima do lado da meia montada, porque da meia montada que geralmente o Rodolfo ganha para não deixar tu empurrar aquele joelho dele para dentro da meia guarda de novo. Perfeito. Só que o lado de lá tá sem esgrima. E aí nós treinamos o quê? Uma pegada na perna oposta, só que essa pegada não era no nível da boca da calça, senão eu proibia que o gancho chegasse em cima da coxa para descalçar o outro gancho liberar. Então, certo. A pegada foi na lateral do joelho, o que fazia com que o Rodolfo permanecesse com a base no joelho no chão e não limitasse o gancho dele de sair. A hora que o Rodolfo movimentasse o gancho para sair na coxa, o Bochecha sempre foi muito explosivo, então ele só tinha uma chance. Era essa chance, na hora dele pegar no joelho, ele antecipar o movimento da montada, ele dar a montada para o Rodolfo, porque na hora que você monta, você faz mais, o teu foco está na perna da montada. Isso. O teu foco tá então tu vai jogar todo o teu peso, as tuas atenções naquela perna da montada. Então, a outra perna, ela tá mais distraída. Só que a tua pegada tá no joelho. E outra, se tu deixa ele passar, ele tá consciente no movimento de estabilizar. Agora, se tu antecipa o movimento, tu vai usar a força dele contra ele. Então, a estratégia era ele chegar ali, fazer a pegada na boca da calça, antecipar a montada, para que na hora da antecipação o Rodolfo ia mais além do limite, porque ele estava pensando em tirar o pé com toda a força. Daqui a pouco não tem mais necessidade de força, ele abre, tira com tudo. Caraca! Ele toma aquela fração de segundos de susto e nesse momento o Bochecha explode e joga a outra perna que estava usando de gancho na meia, só que desse lado já estava a favor da esgrima. Esse lado já estava a favor da esgrima do Bochecha, aí é onde ele consegue a reposição de guarda, ele acaba raspando o Rodolfo e aí vira a volta na luta. Só que, sim. Além disso... Isso foi treinado? Isso foi treinado. E tem até no DVD do Bochecha que ele gravou. E quando você chega numa situação de você analisar essa luta, na hora que o Rodolfo dá a pressão no rosto do Bochecha, olha para onde que o rosto do Bochecha está apontando, sendo esmagado totalmente de lado. Quem é que está na frente do Bochecha? Eu. E o Bochecha, abre o olho, o que eu faço naquela hora? Eu falei, a outra perna, só deu tempo de fazer isso, de falar isso. E aí é o tempo que ele consegue fazer a posição e dar tudo que ele tem ali naquele lance e conseguir repor. Não sei se isso foi coincidências do destino ou não, mas na hora que ele foi esmagado, eu estava na frente dele na cadeira, sentado do meu lado. Né? Então, acabou acontecendo isso. Foi esmagado para o lado certo. Foi esmagado para o lado certo. Se ele fosse esmagado para o lado errado, nem voz eu tinha mais para gritar para ele ouvir. Então, esse tipo de estratégia a gente sempre utilizou. E com o Felipe, com a Michele Nicolini, a mesma coisa também. Com a Luísa Monteiro, com a Marina Ribeiro, com todos os campeões mundiais. Renato Cardoso, então... Cara, ele aprendeu a fazer 50-50, chave de pé e jogar nessa estratégia, ganhou de todo mundo. Foi campeão pan-americano, peso absoluto, finalizando todas as lutas na faixa marrom. Né? O Felipe Andro, quando o Menegali,
A guarda, todo mundo tem medo da guarda do Menegali, só que a guarda de Menegali ela é totalmente vulnerável, ela foi provada e eu provei isso naquela luta. Né? Nós provamos isso naquela luta, porque o Menegali só faz De La Riva pro lado esquerdo dele, é a De La Riva mais forte dele. Então, vocês peguem a luta e analisem. A regra era a mão direita derruba o Menegali, que você derruba muito bem, você vai derrubar ele fácil, ele não troca de pé, ele não sabe que você derruba ele tão bem assim. Tanto que o Felipe derrubou, ele fez 6-0 de 3 quedas que ele dá no Menegali, no começo estava 6-0. E a regra era, quando você derrubar, não solta a boca da calça da sua mão direita. Enquanto, que é a perna esquerda. Que é a perna esquerda dele, que é o gancho de La Riva mais forte. Enquanto você tiver com aquela boca da calça, aconteça o que acontecer, se ele te bater de bunda no chão, você levanta sem soltar aquela perna, dá as costas sem soltar aquela perna que você vai ficar de pé na frente dele. Sai da área com aquela perna na mão. O único momento da luta que ele soltou aquela pegada, o Menegali conseguiu ir para raspar, e só que a guarda do Menegali, a guarda do Felipe não é compatível com o estilo de passagem de guarda do Menegali. Eles já tinham lutado na roxa e era muito claro isso. Então não deu tempo de fazer com que o Felipe se tornasse bom o suficiente para impedir a passagem de guarda do Menegali. Então a gente trabalhou numa situação em que sabia que não podia fazer aquela guarda e que ele não podia ficar por cima. Acontecesse o que acontecer, tinha que voltar de pé. E o Felipe lutar por cima a luta inteira. O único momento que estourou aquela pegada, o Felipe não conseguiu mais fazer a pegada na boca da calça, o Menegali soltou, botou o leg drag, foi para as costas e finalizou isso com 7 minutos e pouco de luta. Né? Então são pontos que eu sempre gostei muito de trabalhar na minha carreira e depois eu sempre estudei muito, cara. Eu chegava no Tijuca, eu era faixa azul, eu ia de ônibus, eu comprava minha passagem de volta de ônibus pro domingo, porque eu só saía do ginásio quando eu tinha a última luta do absoluto faixa preta. E quando eu me tornei faixa preta, eu comprava minha passagem pro primeiro dia na Califórnia, pro meu primeiro dia de faixa azul, eu sentava na arquibancada e eu só saía da arquibancada no final, quando tinham as finais de faixa preta também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre gostei de estudar muita molecadinha, desde a faixa azul, roxa, marrom. Então, eu sabia montar estratégia para todas as faixas de todos os adversários dos meus atletas. Boa. Cavaca, eu sou um cara que gosto de estudar jiu-jitsu, de analisar e tal, né? E essa luta do Bochecha com o Rodolfo em 2012, lá na final do absoluto, é uma das lutas que eu mais gosto de assistir, e quando o cara tá começando, que gosta de assistir, eu digo, cara, assiste essa luta, porque essa luta é animal e tal. E você me falando, cara, que aquele lance foi pensado, foi treinado, cara. Sim. Porra, isso explode a minha mente, cara. Tá no DVD dele. É que muita gente não sabe, né? O mundo não sabe de muita coisa que é feita nos bastidores, né? Ali, pra mim, foi instinto puro, sabe? Quando olhando aquilo ali foi totalmente puro, treinado, assim. E ele fala no DVD dele, pode ver. E tanto que isso aí virou uma posição. Depois disso, todo mundo começou a fazer essa reposição de guarda, né? E tem um outro lance, olha, isso aqui é bizarro. Esse aqui, o Bochecha sempre foi diferente mesmo, realmente, né? Olha isso que aconteceu. Teve o Mundial que o Rodolfo entrou na final com o cabelo amarelo. Né? Tem uma hora que o Rodolfo entra numa guarda X para raspar o Bochecha dá um giro, briga e pega as costas, não tem? Tem. Cara, se eu contar para vocês vão falar que é mentira. A gente estava na academia de Los Alamitos do Robinho, na Califórnia. Um ex-aluno meu também, o Nivaldo Oliveira, estava fazendo uma posição no final do treino. E a gente estava sentado no tatame, assim, todo mundo tinha acabado de treinar, saindo na porrada e tal. E aí o Nivaldo mostrando a posição, daqui a pouco o Bochecha levantou. Caramba, deixa eu ver esse negócio aí. Não sei o que, mostra aí. Aí o Nil mostrou, porra, eu gostei dessa posição, mostra aí. Aí o Bochecha foi lá, deixa eu fazer uma vez aqui. Aí ele fez a posição da guarda X, pegou as costas. Aí ele virou para todo mundo, cara, eu gostei dessa parada, eu vou fazer isso aí na final do absoluto. Com essas palavras. Pergunta para ele. Ele fez a posição uma vez e voltou a repetir ela na final do absoluto e pegou as costas do Rodolfo Vieira. Caraca. Somente. É bizarro, velho, é bizarro. É bizarrice. Aí é bizarrice. Marcelão, você tem uma pergunta aí, Marcelão? Cavaca, a gente falou muito de valores, de técnicas. Pô, eu tô aqui parecendo uma criança numa loja de brinquedo, vendo você contando essas histórias aqui, né? Numa loja de doce com brinquedos, sei lá, né? Saber esses detalhes. Mas eu queria saber, assim, compartilha com a gente, se você puder,
quem são as pessoas que são, assim, referência para o Cavaco? Tanto dentro do mundo do jiu-jitsu como fora, técnico, como desenvolvimento pessoal, mestre, pessoas que são, ou uma, talvez, que seja referência para o Cavaco. Quem são as referências do Cavaco? Cara, eu hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com os objetivos que eu tenho hoje, eu tenho muita pouca referência no mundo da luta, cara. Uhum. Eu não me espelho muito em ninguém, não. Assim, eu não tenho muita referência voltada do mundo da luta, porque eu vejo que é um mundo muito pequeno, um mundo muito limitado de ideias e de profissionalismo, né? Até mesmo em evolução pessoal. Eu tenho referências de pessoas bem-sucedidas. Sucesso é diferente de uma pessoa para outra. Mas o sucesso, eu posso dizer que o que eu tenho de referência para sucesso é incomum para todo ser humano, que é uma base, uma estrutura como a sua principal estrutura da base é a sua relação familiar, né? E que você, através disso, construa o que você acha que é a construção da conquista dos seus objetivos. Né? Então, assim, a nível de empreendedorismo, a nível de profissionalismo, a nível... Hoje, tudo que eu faço na escola, que eu e meus sócios, mas principalmente eu tiro ideias de fora do mundo do jiu-jitsu para praticar no mundo do jiu-jitsu, na minha escola, na minha equipe, com o nível de informação que eu busco aprender para transmitir. Né? Então, assim, hoje eu não tenho como referência hoje no mundo do jiu-jitsu, por exemplo, eu tenho duas a nível profissional. Vamos lá, o mestre Carlinhos Gracie, como o maior visionário do jiu-jitsu mundial. Se não fosse ele, ninguém estaria aqui hoje falando disso. Mas o Royce Nelson, o Royce começou. Se não fosse o mestre Carlinhos Gracie, ninguém viveria do jiu-jitsu no mundo. Ninguém. Meu irmão, isso falar que, não, mas a defesa pessoal. Se dependesse do mestre Hélio e do mestre Carlos, o jiu-jitsu, só 10 pessoas iam saber jiu-jitsu no mundo. Né? Uhum. O Fábio Gurgel comentou a mesma coisa em relação ao Carlinhos quando eu fiz um podcast com ele. Falou que ele totalmente. É o maior visionário do e a gente deve muito, né? Vocês sabem a história do primeiro Pan-Americano? Como é que foi criado? Eu só sei o Mundial de Bastas. Não, tinha um campeonato. Tinha um campeonato no Brasil, brasileiro. A confederação foi criada em 1993 e em 94 teve o primeiro brasileiro. Eles lutaram, tal, daqui a pouco o mestre Carlinhos falou: agora nós vamos lutar o campeonato pan-americano. Caraca, que legal! Falou para os faixas pretas, né? Tal, vamos embora todo mundo, tal. Vamos lutar contra quem, mestre? Não, vamos lutar só nós. Eu vou botar do meu bolso, vai todo mundo no avião, a gente vai lutar lá na... Como assim? Então vamos lutar no Brasil, vamos fazer o brasileiro. Não, só acredita e vem comigo. Tá aí. Ele montou o barraco lá, montou o stand lá, armou a lona do circo. Aí, o que é o Campeonato Pan-Americano? Foi assim que começou. Resumidamente, foi assim que começou. Né? Então, vai falar o quê? Tem outro fato, assim, a padronização da Gracie Barra. Hoje eu até fiz uma postagem de uniformização. Da uniformização da Gracie Barra. A Gracie Barra tem 1000 filiais no mundo. 1000. Né? Então, eu vou falar o quê? O Fábio Gurgel tem 400, cara. Cara, assim, é um negócio que o que acontece? O mestre Carlinhos, ele cara, é fora da casinha. Fora... Então, assim, ele chegou, isso, cara, de um cara que tava no vestiário no dia, ouvindo um papo, o cara era menos graduado, tava o mestre Carlinhos, tava o Cachorrinho e mais alguém, o Feitosa. E aí, tipo, caraca, meu irmão, você não sabe o que aconteceu? Fui lá na academia do Rickson. Cara, o cara mandou tirar meu kimono para colocar o kimono uniforme da academia dele. Nunca, porra, meu irmão. Me senti assim, cara, porra, meio inferiorizado, mas sabia que essa parada aí é sinistra. Ô, Márcio, vamos começar a correr atrás dos uniformes, padronizar tudo, porque realmente isso aí é o que vai dar certo. Meu irmão, foi assim que começou a padronização da Gracie Barra e ele transformou. Hoje ele tem as fábricas dele, tem as parcerias dele, cara, a maior empresa padronizada, com maior quantidade de uniformes e parcerias. Hoje está com a Adidas, meu irmão. Né? Então, o cara pensa totalmente acima da média. Esse tipo de gente que eu tenho como referência fora do mundo do jiu-jitsu. Porque isso é gente bem-sucedida. Ser bem-sucedido não é ganhar um título mundial e, cara, e morrer com ele com a medalha deteriorada na caixinha lá sem ter feito mais nada para a vida. Tu não vai deixar legado nenhum, cara. Então, assim, se você não sair fora do mundo da luta, você não vai chegar em lugar nenhum. Quem acha que é famoso no mundo da luta, cara, se você for para qualquer lugar do mundo perguntar quem é bochecha, ninguém sabe. Porra, agora pergunta quem é o Neymar, que nunca ganhou nada, nem uma Copa do Mundo, para ver se ninguém conhece.
Né? Então, assim, para ser fora da casinha, tem que sair do mundo da luta. Então, minhas referências são totalmente fora do mundo da luta. Eu tenho o mestre Carlinhos como a maior referência do mundo da luta, das raras que eu tenho, né? Assim como falando de gestão, de empreendedor, de visionário, e o Fábio Gurgel como líder de uma equipe de competição e de administrador de uma academia bem-sucedida. Né? Assim, ele tem a academia bem-sucedida dele, hoje que é do Lang também, né? E líder de uma equipe de competição, porque para mim o que ele fez é admirável, construir uma equipe de competição com vários campeões mundiais faixa preta e conseguir mantê-los durante anos na sua própria equipe. Isso é um controle de egos e de psicológico que, cara, tem que ser um gênio para fazer isso. E ele conseguiu com maestria. Boa. Show. Perfeito. Show. Perfeito.